Recording in progress, começamos, nação, vamos lá. Bom, então, FCC 2026, analista ministerial, MPE do Amapá. O salário de Júlia é igual a um terço do salário do seu chefe. Ele não deu o salário da Júlia, não deu o salário do chefe, mas disse que era um terço, né? Tá bom. De quantos por cento deve ser o aumento do seu salário para que fique igual a metade do salário do chefe? Eu quero que o salário da Júlia ela passe a ser metade do chefe. Quantos por cento tem que dar de aumento para ela? Gente, ele deu algum valor, deu algum valor financeiro, deu algum valor nessa questão, gente? Não, né? É isso aí, o Henrique falou, não, não, gente, não deu. Então eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vou dar uma dica. Quando o cara é a questão de porcentagem, né? E a questão nitidamente de porcentagem. Mas ele não dá valores, ele não dá valores. Eu aconselho você a inventar valores. É claro que você não é doido. Você vai botar valores que sejam valores fáceis de trabalhar, né? Certo? Então, por exemplo, ó, a Júlia, ela ganha um terço do seu chefe. Ela ganha um terço do seu chefe. Então, eu vou dizer que a Júlia ganha quanto, gente? A Júlia e o chefe ganham quanto? A Júlia ganha um terço do seu chefe. Tá aqui. Júlia e o seu chefe. Inventa o número pra mim aí, vai. Inventa o número pra mim. Quanto é que ela ganha aí? Qual o salário do chefe dela e qual o salário da Júlia? Fala aí, nação. O que que você colocaria? R$ 300? E quem é que ganha R$ 300? Meu Deus do céu. Mas tá valendo, tá valendo. Pra fazer conta, tá valendo. É isso aí. O chefe ganha R$ 300. Vamos dizer que ele ganha R$ 300 por dia, né? Pode ser por dia. O chefe ganha R$ 300 e a Júlia ganha R$ 100. Tá certo, tá justo, gente. Tá justo. Inclusive, a Júlia ganhar 100 é muito bom. É muito bom mesmo. Vocês escolheram um número muito bom, mas muito, muito bom mesmo. O número 100 é muito bom para a gente fazer conta em termos de porcentagem, né? Bom, então, a Júlia ganha R$ 100 e o chefe ele ganha R$ 300. Gente, eu quero que a Júlia passe a ganhar metade do chefe. Ora, o chefe ganha 300. Para a Júlia ganhar metade, para ela ganhar metade do chefe, a Júlia tem que ganhar quanto, gente? A Júlia tem que ganhar 150. Faz sentido, gente? Faz sentido? Ela ganha 100 hoje. Ela tem que ganhar 150, né? Então a pergunta do problema é: qual o aumento percentual da Júlia, gente? Qual o aumento percentual? Quantos por cento eu tenho que aumentar a Júlia para que ela passe a ganhar metade do chefe dela? Quantos por cento, nação? Ô? E aí, precisa fazer conta aqui, gente? A Júlia de 100 tem que passar a ganhar 150, né? De 100 para 150. Vocês escolheram muito bem esse número aqui, gente, número 100, né? Então o aumento dela vai ser de 50%. 50% dá R$ 50, né? Certo? 50% dá R$ 50. Então o aumento da Júlia é de 50%. Gabarito! D de dado. Então a Júlia ganhava 100 para ganhar metade do seu chefe, ela tem que ganhar 150. Então o aumento é de 50%. Pronto, fechou, nação. Fechou. Bacana, bacana, bacana. Recording in progress. Voltamos a gravar. Vamos lá, professor de educação básica. Olha só, vamos fazer questão de professor de matemática, hein? Olha aí, hein? Professor de matemática, vamos nessa. Em março de 2025, certo produto eletrônico custava R$ 712. Em dezembro de 2025, o mesmo produto era vendido por R$ 890. Assinale a opção que corresponde à porcentagem do aumento do preço do produto. Aumento, gente. Olha só, então, ele antes custava quanto, gente? 712. Depois ele passou a custar 890.
Me fala o seguinte, gente, qual foi o aumento aqui em dinheiro, gente? Qual foi o aumento em dinheiro? Qual foi o aumento em dinheiro, galera? Em dinheiro, tá? Ele quer em porcentagem, tá legal? Tá legal? Então vamos lá, qual foi o aumento em dinheiro? Carla falou que é 178. O Henrique, os dois Henriques aqui falaram que é 178. É só fazer diferença, né? É só fazer diferença, tá legal? 890 menos 712 dá 700. Ih, peraí. Ah, peraí, que deu ruim aqui. Peraí. 178. Tá bom, gente. O aumento é esse aí. Mas ele quer em porcentagem. Tá legal? Aí, gente, agora que vem o tchan da coisa, tá? Nós vamos falar uma coisa importantíssima aqui. O aumento é em porcentagem. Eu tenho que pegar os 178 e eu tenho que transformar em porcentagem, né? Faz sentido isso, gente? Eu tenho que transformar em porcentagem, tá? Então, eu vou comparar 178 com 712 ou com 890. Com qual dos dois eu vou comparar o 178? Eu comparo com antes ou com depois? O que que vocês acham? Escreva para mim no chat, gente. Tá? O valor para eu transformar em porcentagem, eu devo comparar com o valor anterior ou com o valor posterior? Qual dos dois? Essa é sempre a maior dúvida. E faz sentido você ter dúvida com relação a isso, Carla? Porque, na verdade, isso é uma convenção. Isso é uma convenção, gente. Isso é uma convenção. Tá legal? Tá? É, assim, algumas pessoas vão acertar, algumas vão errar, mas mesmo mesmo que responderem errado, tá legal? Não é dizer, esse seu erro foi um erro absurdo. Não. É uma convenção, galera. Tá legal? É uma convenção. Quando eu tenho o antes e o depois, vamos botar na cabeça, tá? Botar na cabeça. Primeiro, a banca é soberana. A banca pode te obrigar, ela pode te obrigar a comparar, ela pode te obrigar a comparar com antes ou com depois. Beleza, mas normalmente ela não faz isso. Ela não te obriga, ela deixa por tua conta, tá? Então, deixando por tua conta, você sempre vai comparar com antes. Você sempre vai comparar com antes. Certo? Então, bote isso na cabeça, memoriza isso, memoriza e leva para a prova, tá? Se você tiver que comparar um aumento ou uma subtração, tá legal? Você vai comparar sempre percentualmente com antes. Show de bola. Bom, gente, a gente pode fazer direto essa comparação ou a gente pode fazer por regra de três. Tá legal? Ver o que é mais interessante para vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer primeiro direto, tá? Direto eu faria assim, ó. 178, eu vou comparar com 712. Tá certo? Comparar com aquilo que você quer, eu quero o aumento comparado com antes, tá? Gente, qualquer fração, gente, isso é uma fração, mas eu quero a resposta em porcentagem. Eu quero a resposta em porcentagem. Qualquer fração para virar porcentagem, o que que eu tenho que fazer? Isso eu ensinei na aula passada. Vamos lá. Qualquer fração para virar porcentagem que eu tenho que fazer, nação. Escreva no chat aí. Escreva no chat. Qualquer fração para virar porcentagem, para dar resposta em porcentagem, o que que a gente faz? Isso. Tô vendo e tô feliz, tô feliz. Tô vendo que tem gente que tá estudando aí, tá? Tô vendo que tem gente que tá estudando, tá legal. Né? Não tá de brincadeira, não. É isso aí. Qualquer fração para virar porcentagem, volta! Multiplica por 100%. Essa conta tá muito grande, gente. Dividir 178 por 712
tá muito grande, tá legal? Eu, de propósito, eu não fiz essa conta ainda. Eu não fiz essa conta. Eu quero fazer essa conta com vocês. Eu quero sentir a mesma dificuldade que vocês sentem, tá legal? É muito chato. Então vamos simplificar, vamos. Vamos simplificar 178 com 712. É, Vamos simplificar primeiro. Os dois são pares, né? Vamos dividir por dois. Vamos dividir por dois primeiro, tá? Para o número diminuir, gente. Para o número diminuir. Vamos lá. 178 por 2. Tá legal? Bom, você pode armar a conta, tá, gente? Tá? Você pode armar a conta, tá? 178 por 2 vai dar, 89. vai dar 8. 18 vai dar 9. 89. É isso, gente? 89? Isso. 89 por 712 vai dar 3. 500. 26. 356. 356. Tá certo? Tá legal? Beleza, gente? Tudo bem? Tá? Tá legal. Agora vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 89 vezes 100 dá 8.900. Dividido por 356. Tá certo, tá? Vamos fazer essa conta. Vamos lá. Meia conta, gente. E aí? Tem algum chute de número aí? 8.900 por 356. Vamos lá. 890. Começar por Dá 2. 890. 890, gente. Vamos começar? Começar por qual? 2. 2. 2. Vamos lá. 2 vezes 6, 12, vai um. 2 vezes 5, 10 e um 11, vai um. 2 vezes 3, 712. 6 e um 7. Então vamos subtrair. 10 menos 2 dá 8. 8 menos um dá 7. Né? Vamos baixar o zero. Mil Sim. setecentos e oitenta. 1.780 por 356. Algum chute aí? Qual- Qualquer coisa, gente, você dá uma olhadinha nas opções, tá? 20. Aqui, ó. Ó, letra C é 25. Será que aqui é 5, gente? E aí? Né? A letra C é 25. Será que ali é 5? O que que vocês acham? Dá pra gente chutar o 5? 5. Estão dizendo que é 5, né? Estão dizendo que é 5. Então vamos botar o 5 aqui. Vamos lá. 5 vezes 6, 30. Vamos 3. 5 vezes 5, 25. E 3, 28. Vamos 2. 5 vezes 3, 15. 2, 17. Subtrai dá zero. Então essa conta exata deu 25, nação. Essa conta então é vinte e cinco Sim, por cento. 25%. Foi, nação. Gabarito. Casa. C de casa.
Aliás, o contrário, eu botei para gravar, né? Vamos lá, nação. Professor de matemática. As passagens de ônibus foram registradas de 4,80 para 5,40. Esse aumento corresponde a um reajuste de quanto? Hum, Vamos lá. 4,80 para 5,40. Por que que eu não botei a vírgula, nação? Desculpa, botei a vírgula, botei. Por que que eu não botei o zero, nação? Porque zero no final da vírgula é o que, nação? Zero no final da vírgula é inútil! Inútil! Então, gente, o aumento. Vamos lá, qual foi o aumento aqui, gente? Fazendo a diferença aqui dá quanto? Dá 0,6. É isso? Tá show, nação? Tá show. Então vamos lá, vamos pegar 0, ai, meu Deus, meu Deus! Vamos pegar 0,6. Vamos comparar com 4,8, né? Sempre com o valor anterior, tá? Para passar para porcentagem, é o valor anterior antes. O antes. O antes. Ok? E para virar porcentagem, vamos multiplicar por 100%. Falou, irmão, olha só, eu tô em aula agora, tá? Depois eu interajo contigo, tá legal? Vai ser só 11 horas, não é isso? É... Bom, então 0,6 vezes 100%. Gente, multiplicar uma coisa por 100% é andar com a vírgula duas casas para direita, ó. Uma, duas. Isso aqui dá 60%, ó. A vírgula estava aqui, ó. A vírgula estava aqui, ó. Uma, duas. 60% dividido por 4,8. Tá legal? Agora eu tenho uma outra divisão que também tem vírgula. Eu não sei fazer conta de divisão com vírgula. Eu não sei, eu tenho que me livrar da vírgula. Então o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 10 para a vírgula andar para a direita e vou multiplicar aqui por 10. Vai ficar 600% dividido por 48. Tá ok, galera? Vocês podem, vocês podem fazer a conta direto, tá? Se quiser, faz direto. Se não quiser, pode simplificar primeiro, tá? O que que vocês preferem, gente? Fazer a conta? Vocês viram a conta direto? Como é que é? E aí? Simplificar é sempre melhor, mas a Kênia falou que se enroscou na divisão, né? Deixa eu fazer a conta direta, então. Deixa eu dividir direto. Vamos lá. Deixa eu fazer a divisão direta. Vamos lá. 600. Vamos lá, vamos ver como é que ficaria essa conta direto. 600 por 48. Vamos lá. 60 por 48. 60 por 48 dá 1, né, gente? Dá 1, né? 2 não pega, né? Dá 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 10 menos 8 dá 2. 5 menos 4 dá 1. Né? Baixa o zero. 120. 120 por 48. 2, né? 3 vezes 4, 12. Quer dizer, 3 vai passar. É 48, ali tem que ser 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Sobrou 24. Eu quero continuar a conta, gente. Eu quero continuar a conta.
E aí, como é que eu continuo essa conta? O que eu tenho que fazer para continuar essa conta, galera? Como é que eu continuo? Ó, não tem mais número para baixar. O que eu faço agora? Isso. Coloca um zero aqui, né? Baixa um zero imaginário e bota uma vírgula aqui. 240 por 48. Deve dar uns 5, né? 5 vezes 8, 40. Para 40, 4, 5 vezes 4, 24, 24. Opa! Deu zero aqui, ó. 12,5. Então a cor deu 12,5. Pessoal, presta atenção, gente. Quando eu peço para vocês fazerem a conta, tá? Quando eu peço para vocês fazerem, ó, eu vou deixar para vocês fazerem a conta. Vocês têm que se esforçar, gente. Tá legal? Não, ficar copiando o que eu faço aqui, não adianta. Isso é um estudo, é uma aprendizagem passiva, se você ficar olhando para mim, tá legal? Isso vai te levar a você passar no concurso, vai levar muito mais tempo, ou talvez nem consiga. Tá certo? Então, galera, você tem que se esforçar. Ah, mas eu não consegui, eu errei. Gente, isso faz parte da aprendizagem, gente. Isso faz parte da aprendizagem. Quando eu era um jovem estudante, entrei na faculdade, eu li um livro de um professor, um falecido professor Maia. Ele escreveu uma coisa no prefácio do livro dele que eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: não há método didático que não tenha a participação do aluno. LP Maia. Não há método didático que não tenha a participação do aluno. Isso era verdade em 1985, quando eu entrei na faculdade. E continua sendo verdade hoje. Não há método didático que não tenha a participação do aluno. Sem o aluno, eu não consigo ensinar, gente. Sem o aluno, eu não consigo ensinar. Então, quando eu te disser para você tentar fazer o exercício, você tem que tentar fazer. Errou? Não tem problema, isso faz parte da aprendizagem. Aqui, ó, Alexandre, habilidade é prática, prática e prática. Tá legal? Show de bola, gente. Então, bom, gente, vamos nos esforçar, tá? Tá, essa ideia de ficar copiando o que o professor escreve, gente, isso realmente tá muito longe de ser o método ideal para você passar em concurso público, tá legal? Bom, vamos lá, vamos continuar. Opa, olha aqui. Deixa eu sair daqui. Essa questão é de onde, gente? Isso aqui foi do Sebrasp. Sebrasp, professor de educação básica. Uma empresa que vende apenas um tipo de produto decidiu em certo mês aumentar o preço de venda desse produto em 10%. No entanto, os funcionários da empresa perceberam que a quantidade vendida diminuiu 10% em relação ao mês anterior ao aumento. Quer dizer, ele aumentou o preço, ele aumentou o preço, mas diminuiu 10% as vendas. Tá legal? Ele quer falar de faturamento. Não, gente, eu não quero fazer essa questão agora não, tá? Questão de faturamento, eu quero falar isso posteriormente, tá bom? Vamos pular isso aqui, tá? Não quero falar de faturamento agora, não. É, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Depois a gente fala de faturamento, tá? Gestor governamental, tal, vamos lá. Em um clube, 40% dos sócios são homens. Tá legal, gente? Olha, 40% dos sócios são homens. A gente, sem pensar muito, gente. Qual a porcentagem das mulheres? Mulheres são quantos? 60%. É isso aí, gente. 40% são homens.
40% são homens, 60% são mulheres. Ele não vai dizer isso para você, né? Ele não vai dizer isso para você. Tá certo? Tá implícito isso aí, né? Show de bola. Bom, então vamos lá. Entre os homens, ó, ele tá falando dos homens, gente. Ele só está falando dos homens. 35% dos homens têm mais de 25 anos. Há 224 sócios homens com mais de 25 anos. Qual o número de sócias mulheres? Gente, essa é uma questão clássica, moderna, tá? Daquilo que a gente aprendeu na semana passada, que é porcentagem de porcentagem. Repara o seguinte, gente, dentre os homens, aqui, ó, 35% dos homens tem mais de 25 anos, tem mais de 25 anos. Então, gente, ó, 35% dos homens, eles têm mais de 25 anos. 35% dos homens é 35% de quanto, gente? Os homens valem quanto? Não é isso, gente? Ok? Então, quando eu fiz essa Perfeito. conta aí, 35% de 40%, eu vou achar o quê, nação? Eu vou achar os homens com mais de 25 anos. E como é que a gente faz essa conta, gente? A gente aprendeu isso semana passada. Fala comigo, nação, fala comigo. Como é que a gente trabalha com porcentagem de porcentagem? Diga-me tudo, não esconda-me nada. Roberta Moura deu uma sugestão, falou: abre uma. Tá certo, concordo, né? Abrir uma é o quê? Abrir uma é deixar na forma de fração, né? Foi o que a Kênia falou. Põe uma na forma de fração e deixa a outra em porcentagem. Isso aí, não, Henrique. Você, quer dizer, não, Henrique, não. Você tá certo, Henrique. O que você falou aí tá certo. Apenas a gente não trabalha assim. Tá legal? O que você falou está matematicamente correto. Mas nós não trabalhamos desse jeito, Henrique. Tá? A gente deixa uma em fração e a outra a gente bota e deixa em porcentagem. Então eu vou botar assim, ó, eu vou colocar assim, 35% de 40%, tá? Ou o contrário, né? Ou o contrário, tá legal? Sei lá, tanto faz, tá? Abre uma e deixa abrir é botar em fração. Então vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Vamos lá, fazer a conta aqui, ó. Vou cortar zero com zero, ó. Pau, pau! 35 vezes 4 dá 140, né? 140. 140% dividido por 10. Tá certo, né? Sobrou esse 4%. 10 aqui, né? Vou cortar zero zero, ó. Pau, pau! Deu 14%. Interpreta para mim, gente. Vamos lá. Quem são esses 14%? 14% são os homens com mais de 25 anos. Né? 14% são os homens com mais de 25 anos, não foi isso? Tudo bem, nação? Tudo bem? Aí, até aí, tudo bem ou não, gente? Peraí, peraí. Deixa eu parar essa questão no meio, tá? 400. Vamos, gente. Recording progress. Vamos lá. E ele falou que tem 3 224 homens com mais de 25 anos. 224 homens com mais de 25 anos, gente. Maiane tá com o áudio aberto. Então, peraí que eu vou dar uma fechadinha no áudio aí, tá? De vocês, tá? Cadê, cadê, cadê? Vou dar uma mutadinha aí, tá?
Bom, então vamos lá. 224 homens com mais de 25 anos. Gente, esses 224 homens com mais de 25 anos não são esses 14%? Sim ou não, gente? Os 224 homens com mais de 25 anos não são exatamente esses 14%? Tá legal? Então vamos lá. 224 homens com mais de 25 anos, eles são 14%. Agora vamos à pergunta do problema. Eu quero o número de sócias mulheres desse clube. Ele não especificou 25 anos, ele não falou nada. Ó, eu quero as sócias mulheres. Gente, as sócias mulheres são 60%. Tá legal? Tá escrito aqui, ó. Sócias mulheres são 60%. Então, vamos fazer uma regrinha de três. Regrinha de três, ó. As mulheres são 60%. Os 224 homens são 14%. Certo? Então, as mulheres valem 60% e os 200 são 224. Os 224 homens valem 14%. Isso é uma regrinha de três. Pelo amor de Deus, tomem cuidado para não trocar as bolas aqui, hein? Você tem que botar porcentagem debaixo de porcentagem. Tá? Não vai dar mole numa coisa dessa, não, tá legal? Bom, vamos lá. Quem eu posso cortar aqui? Posso cortar porcentagem com porcentagem, né? Cortar porcentagem com porcentagem. Tá ok? Vamos embora cruzar. Geralmente esse tipo de regra de três a gente cruza, tá? Vamos cruzar, gente, ó. 14 vezes M, você cruza 14 vezes M é igual a 60 vezes 224. Tá legal, né? 14 vezes M é igual a 60 vezes 224. M, que são as mulheres, é 60 vezes 224. O 14 está multiplicando, vem aqui para baixo dividindo. Tá ok, tá? Olha, essa conta aqui é uma conta exata. Você pode dividir 224 por 14. Até porque, gente, olha só, a quantidade de mulheres tem que ser uma conta exata. Concorda comigo? Não pode, aí não pode ter vírgula, gente. Quantas mulheres nós temos? Ah, nós temos 80, vírgula. Não, não tem 80, vírgula. A quantidade de mulheres tem que ser um número inteiro, tem que ser um número, né, inteiro. Então, 224 eu vou dividir por 14, tá legal? Essa conta dá, se eu não me engano, dá quanto aqui, nação? Da 17, é isso? 224 por 14. Eu vou deixar essa conta para vocês, tá? Não, 17 não. Não é 17 não. Eu fiz besteira aqui, tá? Fui fazer de cabeça e me dei mal. 16, é isso aí. Botei um a mais aqui. Fui fazer de cabeça e me dei mal. 16. Tá certo, tá? Tranquilo? 16. 60 vezes 16 dá 960. Então as mulheres, no total, são 960 mulheres. É exatamente o que ele quer saber. 960 mulheres.
Tá legal? Gabarito, égua, é de helicóptero. E aí eu poderia dar aula de língua portuguesa para vocês também. É de helicóptero, né? Podia dar aula de língua portuguesa para vocês também, entendeu? Se vocês quiserem. O que que vocês acham? Vamos lá, quais são as dúvidas aí, nação? Deixa a Adri ouvir isso, é isso aí. Ela até me processa. Julgue o item a seguir, considerando que 25 novos computadores tenham sido distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do DF para 3 de suas delegacias. Na verdade, esse 25 não vai servir para nada. Não vai servir para nada neste item, tá? É porque são vários itens, né? São vários itens. Então, mas para esse item aqui, nós não vamos usar esse 25, que ele vai discutir sempre o que estava acontecendo antes dos computadores chegarem, tá? Ele vai discutir aqui nessa questão o que que rolava antes dos computadores chegarem. Então, esse 25 aí você pode jogar fora. Vamos lá. Suponha que do total de computadores nas 3 delegacias, são 3 delegacias, antes da referida distribuição, tá legal? Antes de chegar os computadores, 25% estavam com defeito. Então, galera, antes da chegada dos computadores, tá? Os computadores que já estavam lá, 25% estavam com defeito. E atenção, muita atenção. E 20% não é do total. Não é do total, gente. Muita atenção a esse detalhezinho bobo. 20% da parte restante, 20% do que restavam, estava com hardware defasado, sem condições de uso. Tá legal? Então não é 20% do total, gente. É 20% do restante. Então você tem que fazer 20% de quanto, nação? 20% de quanto? 25% já estavam com defeito. Se 25% estavam com defeito, quanto que sobrou? Isso! 75% é isso aí, gente. Então, para você calcular aqueles que estavam com hardware defasado, vocês vão ter que calcular 20% de 75%. Bom, aí vem a afirmação dele. Aí depois vem a afirmação dele, vocês vão dizer se está certo ou se está errado. Ó, nesse caso, agora vem a parte do certo e errado, ó. Vocês vão julgar esse item para mim. Antes da distribuição dos novos computadores, a quantidade de computadores em utilização era inferior a 60% do total. Então vocês vão calcular qual o percentual de computadores que estavam sendo utilizados. Porque 25% estavam com defeito e 20% do que estava com hardware defasado e não estavam funcionando, tá? Então vocês vão calcular aí a parte do hardware defasado, tá? Vou deixar isso aí para vocês, tá legal? Tá? Agora sim eu vou lá pegar minha água lá, tá legal? Vamos lá, se esforcem aí, nação, se esforcem aí, hein? Recording progress. Vamos nessa, gente. Vamos lá. Então vamos fazer os que estavam com defeito. Vamos começar pelos que estavam com defeito. 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 25%. Tá. 25%, né? Estavam com defeito. Hardware defasado, né? 20% do restante. 20% de 75%. Tá certo? Tá? Certo? Então vamos lá. 20% de 65% é 20%, 20 sobre 100. Vamos lá, 0, 0. Pou, pou! 2 vezes 65 dá 150. Pou, pou! 15%. Então, gente, todos os computadores que estavam funcionando antes,
Os com defeito representavam 25% e o hardware defasado representava 15%. Isso quer dizer, isso aqui são aqueles que não estavam funcionando, né? Esse aqui não estavam funcionando, né? Aqui, ó, sem condições de uso. Eles não estavam em condições de uso. Então vamos lá. Sem condições de uso. Sem condições de uso. 25% mais 15%, 40%. 40% não estavam sendo utilizados, né? Então, com condições de uso. Se aqui é 40, aqui é 60%. Então, 60% estavam sendo utilizados, tá legal? 60% estavam sendo utilizados, tá? Ele falou por que que tá errado o item, gente? O item tá errado porque ele falou que é inferior. Inferior. Não é inferior, é exatamente 60%. Então esse tá o quê? Esse tá o quê? Errado! Errado! É isso aí. Sim ou não, nação? Dúvidas, perguntas, questionamentos? É isso aí. Observe a fotografia a seguir, registrada em uma loja de roupas. Peraí, deixa eu marcar aqui. Camisetas de R$ 60 por R$ 45. R$ 60, R$ 45, 15% off. Gente, esse 15% tá errado, hein? Esse cara aqui tá errado. O anúncio da promoção representa um erro matemático ao sugerir que o desconto praticado é de 15%. Caiu de 60 para 45. Considerando o preço original e o preço promocional na imagem, o desconto foi de quanto? O desconto foi de quanto, gente? Qual foi o desconto em porcentagem? Vocês já sabem fazer isso. Vocês já sabem fazer isso, gente. Tá legal? Eu vou deixar para vocês aí. Vamos lá, podem fazer aí, gente. Pode fazer aí. Vocês já estão, ó, já tem gente já dando a resposta, cara. Vocês já estão ficando fera mesmo, hein? Rapaz, mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Vou dar um tempinho aí. Eu não estava gravando, hein, gente? Eu vou ter que comentar de novo, tá? Desculpe-me, tá? Então vamos lá, galera. 10%. 10% é 10 sobre 100. Eu corto zero com zero, dá um décimo. Então, calcular 10% de alguma coisa é só dividir essa coisa por 10. Quanto é 10% de 250? É só ele pegar 250 e dividir por 10. Corta o zero, dá 25. Quanto é 10% de 720? É só dividir 720 por 10. Corta o zero, dá 72. Quanto é 10% de 336? É só dividir 336 por 10. Aqui não dá para cortar o zero. Então, dividir 336 por 10, você anda com a vírgula para a esquerda. Dá 33,6. Tá legal? Beleza? Tá? Então, esse problema. Então, vamos fazer um problema agora da Assembleia Legislativa de Matemática, né? Assembleia Legislativa para professor de matemática. Uma loja de apartamentos decidiu fazer uma promoção para limpar o estoque de televisores antigos. A estratégia de vendas foi dividida em duas etapas. Primeiro, o gerente aplicou um desconto de 20% sobre o preço original de todos os televisores. Então, primeiro, um desconto de 20%. Passada uma semana, para as unidades que ainda não haviam sido vendidas, o gerente autorizou um novo desconto de 10% sobre o preço já reduzido anteriormente. Então, houve um novo desconto uma semana depois de 10%. Ao final dessas duas reduções, cada televisor remanescente estará sendo vendido em relação ao preço original, com desconto acumulado de quanto? Bom, então, galera, essa questão aqui, como os números são muito tranquilos, né, 20% e 10%, a conta vai ficar fácil, tá? Então, talvez você não perceba
a importância de um macete que eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar um macete também para vocês, tá? Mas primeiro deixa eu fazer bonitinho, tá legal? Vai ficar fácil porque é 10%, tá, gente? Gente, vamos fazer o seguinte: vamos dizer que o televisor custava R$ 100. Tá? Ele custava R$ 100. Desconto de 20%. Vai para 80. Aí eu posso fazer de cabeça, né, gente? É 100. Descontou 20%, vai para 80. Tá? Aí vendeu, vendeu, vendeu. Alguns não foram vendidos. Então eu vou dar um novo desconto de 10%. Só que esse 10% é em cima do 80. Não é? Tá certo, gente? Esse 10% ele é em cima do 80. Então, eu vou descontar, quanto é 10% de 80? 10% de 80 dá 8, né? 10% de 80 dá 8. Então, o novo preço vai ser 80 menos 8. 80 menos 8 dá 72. Então, eu comecei cobrando R$ 100 por um televisor e terminei cobrando 72. Qual foi o desconto total, gente? Gente, é muito interessante você chamar o aqui de 100, porque a diferença já vai estar em porcentagem. Você não precisa fazer conta, né? Para porcentagem, ó. 100 menos 72 deu um desconto de 28. E esse 28 aqui já é 28%. Por quê? Porque eu chamei o início lá de 100. Eu chamei o primeiro valor de 100, aí já o 28 já é 28%. Gabarito desde dado. Gabarito desde dado, tá? Olha, não se iludam. Não se iludam. Essa questão ficou fácil a resolução porque ele pediu 20%, 10%, aí ficou mole. Ficou mole da gente resolver, né? Tá legal? E aí, antes de eu falar do macete, vamos lá, quais são as dúvidas aqui? Quando ele der dois, gente, esse macete vale para dois, tá? Der dois descontos, dois aumentos, um aumento e um desconto, enfim, tá? Você vai fazer o seguinte: como é desconto, você vai botar o sinal de menos. Você vai botar assim, ó, menos 20 e menos 10. Vai dar menos 30, né? Primeiro você vai juntar os dois, eles são descontos, você vai botar os dois negativos. Embaixo você vai fazer assim, ó. Você vai multiplicar e dividir por 100. Você vai multiplicar e vai dividir por 100. Gente, quanto é menos vezes menos? Quanto é menos vezes menos, galera? Sinais iguais, o resultado da multiplicação, o resultado é positivo. Menos vezes menos dá mais. Dá mais. Então, vamos lá. Menos vezes menos dá mais. Vamos cortar zero com zero aqui, ó. Zero com zero. Pou, pou! Zero com zero. Pou, pou! 2 vezes um. 2 vezes um dá 2. Quanto é menos 30 mais 2? Menos 30 somado com 2. Somado. 30 negativo com mais 2 dá menos 28. Esse menos significa o quê, gente? Menos significa que é um desconto. Tem um desconto total de 28. 28. Gabarito D de dado. Então é assim que você vai usar esse macete. Tá? Quando ele der dois descontos,
e você souber os dois descontos, tá? Você sabe os dois descontos, você sabe os dois aumentos, um aumento e um desconto. Você vai sempre fazer isso. Dúvidas, nação? Dúvidas? Dúvidas?